Boa noite, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite, vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais diversos locais. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje temos o nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Temos também quinta e sexta Oração e Ação dos jovens e kids, respectivamente. Temos no domingo às 9 horas da manhã, agora começando um pouco mais cedo, 15 para as 9, a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Depois, às 10h30, culto presencial lá na nossa igreja, no templo, na rua Magno Martins, 165, Freguesia, 10h30. Depois temos às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids, com as nossas crianças pelo Zoom, e depois às 19h30 o nosso culto em família pelo YouTube, para que todos vocês possam acompanhar as programações da nossa igreja. Quero lembrar dos motivos de oração. Estamos primeiro orando pelo nosso Brasil. Precisamos muito orar pelo nosso Brasil. Muitas coisas extremamente complicadas estão acontecendo no nosso país. A Constituição tem sido desprezada muitas vezes, muitas medidas inconstitucionais têm sido tomadas no Brasil. Nós precisamos orar pelo país, pedindo pela integridade da Constituição, pela integridade da vontade de Deus no nosso país, pela integridade da separação dos poderes, que haja realmente ordem no nosso país. Orem pelo Brasil, orem pela salvação do Brasil, orem pela restauração do Brasil. É um momento muito delicado. Alguém poderia dizer assim: mas crente não deve se meter em política. Olha, esse é um conceito muito duvidoso. Nós somos cidadãos. Nós precisamos nos interessar pelo nosso país. Precisamos verificar se a Constituição está sendo seguida, verificar se o nosso país trilha um caminho de acordo com a liberdade religiosa, se trilha um caminho de acordo com a vontade de Deus demonstrada nos valores bíblicos. Então, você ore pelo seu país, seja um cidadão que conhece, que entende o que está acontecendo dentro do seu país. Eu entendo que nós devemos ser bons cidadãos, cidadãos seguidores da lei e cidadãos zelando pela lei do nosso país. Ore pelos nossos governantes, ore pelos poderes executivo, judiciário, legislativo, ore pelo Brasil, pela salvação e pela restauração do nosso país. Nós estaremos orando também pelas festas de aniversário, de muitos, pelos aniversários do Jorge Machado, Simone Duarte, André Lepletier, Rosa Gorni, Ana Clara, Rejane Simplício, também pelos aniversários de casamentos, orando também pelos enfermos, orando pelas iniciativas de ação social da nossa igreja. Estamos distribuindo cestas básicas para famílias que estão passando necessidade. Nós doamos quantidades de leite em caixa para os velhinhos lá do Retiro Batista dos Idosos. Nós estamos também trabalhando com doação de alimentos, doação de roupas masculinas, material de higiene pessoal, higiene local, para a Chácara dos Profetas, que cuida de mais de 60 homens que estão se recuperando da dependência química. Tudo isso deve ser motivo das nossas orações. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para esse Oração e Ação Estudo Bíblico. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje vamos estar lendo a partir do versículo 8 até o versículo 24 hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa-nos, nós dependemos de Ti e suplicamos que o Teu Santo Espírito agora seja aquele que nos unge, que nos inspira, Senhor, para trazermos esse estudo e também para compreendermos a Tua Palavra. Tudo isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 3. Lembre-se que esse texto de Gênesis 3 está nos falando a respeito da queda do homem, do pecado que entrou na vida da raça humana.
Nós vimos a queda do homem aí do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 3, e hoje vamos estar dando sequência neste texto de Gênesis 3. Então, Gênesis 3, a partir do versículo 8. Vamos lá? Então vamos. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a voz no jardim, a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei. Veja bem, e a mulher falou para a mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Texto forte, um texto que mostra aquele momento terrível em que o pecado entrou na história da humanidade. Vamos aí ponto a ponto. O versículo 9, agora vendo aqui o versículo 9, depois do homem e da mulher terem se escondido da presença de Deus, que estava ali circulando ali pelo jardim do Éden, o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Primeira pergunta que pode nos ocorrer: mas Deus não é onisciente? Ele não sabe tudo? Como é que pergunta onde estás? Muito bem, aquele homem e aquela mulher não estavam separados do que Deus sabia. Não é essa a separação. E se onde estás não é uma pergunta sobre, olha, eu não sei onde você está, onde é que você está? Não é uma questão de não saber. Aquele homem e aquela mulher estavam separados não do saber de Deus, mas estavam separados da comunhão com Deus. O homem e a mulher haviam
se separado da comunhão. Deus não convive com o pecado, Deus é santo. E até aquele momento, tanto Adão quanto Eva eram santos, mas no momento em que o pecado entrou na vida deles, essa santidade foi destroçada. Não havia comunhão de santidade entre o homem e a mulher e Deus. Versículo 10, então, ele respondeu, Adão, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. A natureza daquele homem, que era pura e que era santa, agora se tornou a natureza caída daquele que está em pecado. O texto de Gênesis antes nos mostra um homem e uma mulher que estavam nus e não tinham vergonha. Não havia presença do mal na vida deles. Deus estava investindo cada vez mais em delegar poder àquele homem, àquela mulher. Mas agora eles estão numa posição diferente, uma posição da natureza decaída, já comprometida com o pecado. E eles então descobriram a vergonha. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira coisa que Adão fez foi tentar transferir a sua responsabilidade para Eva. Ele que era provido de capacidade de escolha, de livre-arbítrio, poderia ter dito não a Eva, como Eva poderia ter dito não à serpente, mas eles não usaram a sua liberdade de escolha, a sua semelhança com Deus na sua liberdade de escolha, não usaram bem, escolheram mal. E agora procuravam transferir responsabilidade para o outro. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Logo depois, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Novamente, a transferência da responsabilidade. Será que isso acontece muito nos dias de hoje, neste homem de natureza decaída do nosso tempo, como decaída estava a natureza ali de Adão e de Eva? Será que o homem tem procurado transferir para outros o erro, a não assertividade das suas decisões e das suas escolhas? Tantas vezes procuramos botar a culpa em Deus, a culpa em outras pessoas, aqueles que abandonam a fé, abandonam a igreja e dizem, não, eu estou abandonando porque fulano me disse isso, ou me disse aquilo, ou fez aquilo comigo, me descontentou, me decepcionei com Deus. A natureza decaída do pecado no homem faz com que muitas vezes ele esqueça do seu grande privilégio, do livre-arbítrio, da semelhança com Deus e transfira ou tente transferir as suas más decisões para outros. E com isso fica extremamente difícil a correção das suas falhas quando nós transferimos o poder de decisão ou a responsabilidade de decisão para outros. Escolha bem, escolha Cristo. O texto vai continuando no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ali
certamente que a questão da responsabilização que Deus está atribuindo à serpente vai além da sua natureza animal, mas vai até o inimigo das nossas almas, até Satanás, que se aproveitou daquela natureza e se utilizou da sagacidade e induziu, incorporou a sua presença naquela serpente. Versículo 15, um versículo muito importante, nos diz o seguinte, uma afirmação divina: porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente, aqui se referindo à mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é chamado do proto-evangelho, ou seja, da primeira menção à própria natureza do plano de salvação. Aqui nós já temos uma indicação de Cristo, do Messias. Olha que interessante, versículo 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a raça humana, entre a tua descendência, todos aqueles que descendessem do pecado, descendessem da influência satânica, a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, este te ferirás a cabeça. Olha aqui que interessante. Quando o texto fala da descendência da serpente, fala da sua descendência de uma forma genérica e plural. Mas quando fala na descendente, o descendente da mulher, o seu descendente, artigo definido, singular, né, único, é uma referência explícita, completamente restrita. O descendente, artigo definido da mulher, certamente uma menção ao descendente, o Messias Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero convidar você a deixar marcadinho aí o texto. Nós vamos dar uma corrida cá no Novo Testamento em 1 João 3,8. Vamos lá comigo, lá no fim da Bíblia. 1 João 3,8, vamos ver isso aqui. 1 João 3,8. 1 João 3,8. Olha o que está posto aqui. Diz o seguinte, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, descendência da serpente. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, descendência de Deus, da mulher. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Aqui no Novo Testamento. Volte agora, vamos continuar ali a partir do versículo 16 de Gênesis 3, e o texto vai dizer assim agora, o castigo, né? O castigo ali atribuído à mulher, ao homem, já vimos o castigo à serpente. 16, e a mulher disse, ou seja, disse para ela, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A consequência do crescei e multiplicai, que era uma forma de conferir ao homem a honra e o poder de habitar a terra de uma forma maravilhosa, aquele poder ali atribuído também a Adão. Olha, dê nome a todos os animais, a todas as plantas, olha, administre a terra. Agora há uma mudança de postura de Deus com relação àquele homem a quem ele estava conferindo poder, delegando poder. Agora, dizia a mulher, disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo
será para o teu marido, e ele te governará. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui. Estabelece aqui uma prepotência masculina sobre a mulher, um desejo de escravizar a mulher e, consequentemente, estabelece uma postura de rebeldia desta mulher para com o homem. Isso é decorrência do pecado e decorrência do próprio castigo sobre o pecado. Um homem prepotente, uma mulher entristecida e rebelde. Esta relação que Deus criou para acontecer entre homem e mulher, dois seres criados à imagem e semelhança de Deus, harmônica, eterna, perfeita, dois que se tornaram um harmônico e completo, agora, por conta do pecado, se torna uma relação em que esta mulher, ela se tornou alguém debaixo da prepotência masculina. E esta mulher, logicamente, se desperta para uma posição de rebeldia contra esse homem. Estabelecimento da presença do pecado e das suas consequências. Versículo 17 vai dizer: e a Adão disse, visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Às vezes a gente fica pensando, de onde é que veio essa posição histórica de uma humanidade que homens subjugaram mulheres e que mulheres se mostraram em posições de descontentamento e até rebeldia para com seus maridos? Estabeleceu-se isso por causa do pecado. Isso é consequência do pecado que acompanhou esta relação matrimonial a partir daí em toda a história. Em toda a história. Eu gostaria de chamar a atenção para você sobre um texto, fugindo um pouco aqui do cerne desse assunto, mas abra a Bíblia comigo, lá em Efésios 6, versículos 22 e 25. Efésios 6, vamos lá comigo. Não vou me aprofundar neste momento nesse assunto, mas Efésios 6, 22 e 25. Abra lá. Esse é um texto que sempre gera bastante perguntas e, às vezes, alguns descontentamentos, mas quero lembrar algo muito interessante aqui, fazendo uma correlação com aquele texto lá de Gênesis 3, que fala da consequência do pecado sobre a relação matrimonial, da prepotência masculina, do subjugar masculino e, consequentemente, da resistência e rebeldia feminina com relação a isso. O texto aqui de Efésios 5, falei 6 mais 5, 22 e também 25, veja bem, 22. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha que interessante. Lembre-se do seguinte, esse texto que nós estamos lendo aqui agora, Efésios 5, 22, ele está vindo depois daquele momento em que em Efésios 5, 18, o escritor sagrado, inspirado por Deus, disse assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 18. Na sequência, ele está falando sobre comportamento conjugal. Na sequência, de gente que está se enchendo do Espírito Santo. Ok. 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em outras palavras, o que esse texto está dizendo assim, mulheres, não sejam rebeldes
com os seus maridos. A submissão aqui não está apontada pelo lado do homem, do tipo assim, homens, submetam as vossas mulheres. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo assim, mulheres, não sejam insubmissas aos seus maridos. Sabe o que está sendo apontado aqui? Se lá na queda do homem e da mulher, da raça humana, no pecado, estabeleceu-se uma relação em que o homem submete a mulher, em que o homem é prepotente com a mulher e, consequente, a mulher é rebelde para com o homem. Aqui, num restabelecimento da santidade, num restabelecimento do enchimento do Espírito Santo, há a ordem contrária. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, não sejam rebeldes como o Senhor. E depois vai dizer, no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ou seja, maridos, não submetam as vossas mulheres, não sejam prepotentes com as vossas mulheres, mas as amem. Amem tanto que sejam capazes de morrer por elas. Então isso aqui é o contraditório daquilo que está acontecendo lá em Gênesis 3, na queda do homem, uma relação de homens que submetem as mulheres, homens prepotentes com as mulheres e mulheres resistindo rebeldemente àqueles homens. Agora, no restabelecimento, no se encher do Espírito Santo, viver uma vida de santidade, o oposto do sentimento e da consequência daquele momento, ali da entrada do pecado, a Bíblia, no Novo Testamento, vai dizer, mulheres, não sejam rebeldes, sejam submissas, sejam dóceis com seus maridos. Homens, amem as vossas mulheres, não as submetam. Amem a ponto de morrer por elas. É um momento muito interessante esta comparação. Mas vamos voltar, por favor, ali a Gênesis 3, estamos caminhando para o fim. Gênesis 3, e agora Gênesis 3, 18. Diz que a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, ou seja, falando numa terra que é amaldiçoada pela presença do pecado humano, produzirá espinhos, produzirá coisas para ferir aquele homem quando estivesse arando a terra, cuidando da terra, não é isso? 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O nome Eva significa vida. Então, como ela seria a mãe de toda a raça humana, né? Então, a ela foi atribuído o nome Eva, que significa vida, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aquele homem e aquela mulher que falharam na sua escolha, permitiram a entrada do pecado na raça humana, desobedeceram a Deus e dali comeram da árvore do bem e do mal. Dali foram vendo ser retirados as delegações de poder que Deus havia atribuído a eles, inclusive o poder de viver para sempre, não experimentar a morte. Agora recebem de Deus vestimentas de peles de animais. Se havia vestimenta de peles de animais, teve que haver morte, teve que haver sangue derramado. Aqui nós temos também o início da questão da salvação ou da cobertura do pecado, exigir derramamento de sangue. Aqui nós temos assim a indicação inicial do sacrifício. Pela primeira vez houve derramamento de sangue para cobrir
a vergonha do pecado sobre aquele homem e aquela mulher, a presença do derramamento do sangue. Versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Se o homem continuasse a viver eternamente e como um ser pecador, como alguém com a sua natureza decaída, isso estaria empoderando o pecado e a presença do pecado sobre a raça humana e sobre a face da terra, né? Na realidade, aquela proibição que ali aconteceu protegia a própria raça humana da perpetuação do pecado. Agora iria entrar em curso o plano de salvação. Versículo 21, fez o Senhor, nós vimos, perdão, agora versículo 23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Ali efetuou-se a separação do homem da presença constante, aberta, franca de Deus. Nós vamos ver mais à frente, lá no Novo Testamento, em Romanos 3, 23, que o homem pecou e estava destituído ou separado da glória de Deus, não é? O pecado separa o homem da presença, da face, da glória de Deus. Versículo 24 e último. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A figura do querubim, há uma certa discussão até se o querubim seria mesmo uma figura dentro do campo angelical. Certamente é um ser celestial, vamos colocá-lo aí dentro do campo dos anjos, e o querubim muitas vezes é mostrado, é trazido como alguém que defende, preserva a santidade de Deus. Lembra que lá dentro do tabernáculo, dentro do templo, naquele local que era o Santo dos Santos, né? Aquele local ali realmente totalmente resguardado da presença da natureza decaída do homem, com raríssimas exceções, com absoluta permissão de Deus, aquele lugar estava guardado por 2 querubins sobre a arca, né? Então, os querubins aqui têm, logicamente, a figura da preservação da santidade de Deus, do jardim do Éden, do paraíso, né? Porque estava o homem agora separado da glória de Deus. Lindo texto e nos dá bastante entendimento. Na próxima semana nós estaremos vendo já a questão de Abel e Caim. Vamos estar vendo já a consequência que continua da presença do pecado dentro da história do homem, dentro da família, ok? Vamos lá, mas o que nos dá absoluta, completa e segura esperança é que o plano de salvação já estava em curso, e este plano se concretizou com a vinda de Cristo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar, ore pelo Brasil. Ponha isso na pauta das suas orações todos os dias. Nós precisamos orar pelo país. Olha, nós prezamos os valores bíblicos, nós prezamos a liberdade de culto, nós prezamos a possibilidade de nos reunirmos para cultuar o nosso Deus, e a realidade é que nós corremos perigo. É hora de orar, é hora de estarmos juntos, é hora de estarmos intercedendo em oração, pedindo a restauração do Brasil, pedindo a salvação do Brasil. Vamos orar pelas autoridades.
Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor Deus, queremos pedir a tua bênção sobre o Brasil, sobre o nosso país, Senhor, sobre os nossos governantes. Senhor Deus, preserva, Senhor, a nossa liberdade de te adorar, de estar, Senhor, reunidos em culto. Preserva, Senhor, a liberdade do povo, Senhor. Preserva os valores bíblicos, Senhor, os valores cristãos, Senhor, sobre o Brasil. Senhor, não deixe que o mal vença, que o mal impere, Senhor. Abençoa os bons governantes, abençoa aqueles líderes que estão buscando, Senhor, a liberdade, que estão buscando, Senhor, viver e fazer a tua vontade. Preserva, dá sabedoria, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, blindar o teu povo, blindar, Senhor, os bons líderes e corrigir aqueles que são maus, Senhor, eu te suplico. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, os aniversariantes, abençoa os pastores e missionários, abençoa os profissionais de saúde, Senhor, abençoa os enfermos, cura, Senhor, eu te suplico. E nós confiamos completamente em ti, Senhor. Senhor Deus, abençoa o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma noite maravilhosa e não esqueça que amanhã nós temos o nosso Oração e Ação Jovem e nós podemos estar juntos. Até lá.